Deus vai te dar toda a estrutura que você precisa para concluir o projeto que Ele entregou nas suas mãos. Continuando aqui no capítulo 2 de Neemias, olha só, Deus, Ele queria reconstruir Jerusalém. E Ele viu que esse também era o desejo de Neemias e de muitos. Mas Neemias orou e confessou os seus pecados e o pecado do seu povo. E isso agradou a Deus. Então a Bíblia diz que o Senhor o perdoou. E no capítulo 2 nós vemos ali Deus providenciando tudo o que ele precisava. Aliás, Deus deu muito mais. Neemias não pediu ali que o rei delegasse homens para acompanhá-lo. Ele não pediu também outras coisas, recursos financeiros, né, de madeira, de tudo mais. Mas o rei deu além do que ele pediu. Ele pediu algumas coisas, mas o rei deu muito mais. Se o rei, que era um homem que foi tocado por Deus para ajudar Neemias, abençoou Neemias para que ele pudesse reconstruir Jerusalém, o rei liberou ele para ir, ainda liberou alguns do povo do seu exército para ir. Imagina o que Deus não fará para liberar tudo o que você precisa para que os projetos que Deus colocou nas suas mãos, no seu coração, sejam concretizados. Deus vai te dar toda a estrutura, Deus vai liberar tudo o que você precisa, então não se preocupe, apenas confia no Senhor. Mas não se esqueça de confessar os seus pecados, os pecados das pessoas que estão com você, do seu povo, e também de pedir perdão a Deus, porque não é só confessar, é pedir perdão e se arrepender. Aí você vai ver Deus liberando tudo que você precisa e muito mais. Porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, é perfeita e agradável. E que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, eles são muito mais altos. O Senhor faz além do que aquilo que pedimos e do que pensamos. A Bíblia diz todas essas coisas. Então confia no Senhor e siga os passos certinho. Então nesse capítulo 2 nós vemos as coisas começando a fluir, as coisas começando a acontecer. Quantas pessoas não estavam envolvidas ali? Eu quero falar sobre Jerusalém. Quantas pessoas não estavam ali, morando ali, e não fizeram nada para que Jerusalém fosse reconstruída. Mas havia um copeiro, um simples homem, um humilde homem, que estava distante, que ao saber que as coisas continuavam paradas ali, estabilizadas, as coisas continuavam ali, assim, impedidas, paralisadas, mas quando ele soube, ao se entristecer, ele se posiciona e ele começa a agir. Não basta querer fazer as coisas, não basta você ficar sabendo das coisas, é necessário ter atitude, é necessário agir. Não adianta estar no meio, não adianta estar no lugar. Se você não fizer nada, as coisas não vão acontecer. Pode acontecer para outras pessoas, mas você vai ficar ali apenas como um telespectador, apenas como um que vê os outros fluindo, os outros acontecendo. Mas na sua vida não vai acontecer nada se você não tomar uma posição, se você não agir. Muitas das vezes as pessoas esperavam que quem iria reconstruir Jerusalém fosse algum dos grandes, né? Algum dos grandes povos de Deus, talvez um sacerdote, talvez Daniel, talvez, como que chama lá, Abednego, né? Talvez um daqueles 3 lá. Mas não, Deus não escolheu nenhum dos 4 que estavam no palácio, nem Daniel, nem os seus 3 amigos. Deus escolheu quem? Neemias. Deus escolhe pessoas pequenas e Ele tem escolhido você para fazer coisas grandiosas. E Deus vai te dar tudo o que você precisa. E você só precisa confiar em Deus e tomar atitude. Começa a agir. Faça a sua parte, que a parte de Deus Ele faz. E Ele faz bem feito. Amém? Deus te abençoe.